Olá, gente, de volta aqui, de volta do intervalo comercial, né? Depois do nosso patrocinador. Não, na verdade, o Instagram derrubou a nossa live e agora a gente tem que voltar. O pessoal vai entrar aí de novo. Vamos aguardar uns minutinhos enquanto nossos convidados voltam. Ó, o Maico então já está. Pessoal, voltando aqui, a outra live vai ficar salva, né? Nós já botamos para salvar, daqui a pouquinho já vai estar disponível para o pessoal poder assistir em outro momento. Pois é, o Instagram então derrubou a live. Derrubou, acho que passou 1 hora, né? Então eles estavam, a princípio, até onde eu sabia, não estavam mais derrubando a live, né? Ela continuava por mais de 1 hora. Então, pelo visto, não, essa informação não se confirma mais, então. Ali, tá me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Eu só pediria, então, que tu finalizasse a tua linha de raciocínio, que a gente deixou em aberto antes, na live anterior, por favor. Exato. Então, eu estava falando da importância, né, de dar corpo à fantasia, né, ao que está aqui, né, poder ser externalizado, seja no teatro, né, seja em outras formas de arte, mas no caso do teatro é o que a Bettina mais se identifica. Aí eu acredito que tem uma função extremamente importante, né, de personagens, de emoções, de situações nunca vividas, né, e poder vivenciar isso através do teatro. Acho que o benefício é fantástico. Desse ponto de vista, a gente já meio que faz um gancho para a questão da saúde mental, né? No momento que a gente dá vazão a essas fantasias, principalmente nessa faixa etária, né, Alessandra? A gente vê a importância que para essa faixa etária é essa questão de extravasar, de colocar, dar asas à imaginação e não se reprimir, né? Porque isso pode trazer sérias complicações, né, na vida, na adolescência, na pré-adolescência e depois na vida adulta também, né? Isso é um benefício enorme, porque a gente vê que as pessoas têm uma dificuldade de externalizar as emoções, né? A gente sabe, principalmente na sociedade que a gente vive, de ter que estar sempre bem, ter que estar sempre feliz, né? E a gente encontra pessoas com dificuldade de expressar tristeza, de expressar raiva. Então, eu acredito que o teatro é um instrumento maravilhoso para isso, né? Até para que a pessoa aprenda, né? A externar o que se passa, tanto, né, cognitivamente, como nas emoções, como no dia a dia. E então, só vejo benefícios. Maravilha. A gente trabalha N coisas, né? N aspectos, né? A questão da postura, que o Gabriel comentou antes, no início, a questão que daí já é dentro do campo da saúde corporal, né? Daí o Mike pode falar um pouco nesse sentido também, mas aí é questões de autoconfiança, de autoconhecimento, que é o que a Natália falava agora há pouquinho, né? Que são dentro da questão da saúde mental, né? Do comportamento, né? Nesse recorte, né? Que é tão importante. Enfim, nós somos um complexo de fatores, assim, a gente só está separando, né? Só para a gente tentar entender um pouquinho cada um dos aspectos. Mas, Mike, nesse ponto de vista da expressão corporal, enquanto educador físico, como é que tu vê as questões? A gente trabalha muito com o corpo, né? A questão da postura, por exemplo. Como é que tu, como educador físico, vê essas questões? Claro que o trabalho é diferenciado do ponto de vista de que a gente vai fazer um aquecimento, por exemplo, antes de começar uma aula. Na academia é uma coisa. Nós, lá na aula de teatro, é diferente. A gente precisa ter consciência do que está fazendo, porque a gente vai replicar isso a partir do autoconhecimento da nossa própria postura, do nosso espaço pessoal, como é que o meu corpo ocupa o espaço, eu vou saber como eu vou desenvolver isso para um personagem depois, né? Deixando um pouco mais aprofundado, assim, em poucas palavras, na verdade seria como usar a postura, a expressão corporal de uma maneira mais consciente. E como é que tu vê essas contribuições, digamos, do teatro do ponto de vista da educação física?
Eu acho bem interessante essa questão que vocês fazem o aquecimento, né? Sempre no início de cada aula, preparando o corpo para a atividade que vai ser direcionada no dia, né? Na atividade. Então, é bem importante mesmo, assim como na educação física, nas academias, que a gente, né, faz o aquecimento preparando o corpo para aquela atividade, né, que a gente vai promover no dia, né? Em relação à postura, eu acho isso muito bacana, muito importante trabalhar, né, relacionando a educação física também, a academia principalmente, né, porque é algo que é necessário e precisa ser trabalhado. Né, ajuda muito, melhora muito a questão da postura. Então, peito estufado, né, olhando para frente, é algo bem bacana que a gente vê muito no teatro e é uma coisa que a gente cobra muito na academia também das pessoas, quando está fazendo algum exercício. Então, é legal, é bem válido mesmo essa questão que vocês trabalham no teatro, né? E também, falando um pouquinho da conscientização corporal, né, ajuda a dissolver o bloqueio de várias, né, várias atividades, vamos dizer assim, ajuda a dissolver bloqueio de corporais existentes, né? Às vezes a criança, principalmente, tem alguns movimentos, algumas expressões, né, que está ali bloqueado e acaba dissolvendo, acaba melhorando esses movimentos, essas expressões, né? Essa conscientização corporal. Autoconhecimento do corpo e da mente. Exatamente, exatamente. A própria questão da coordenação motora, né? Coordenação motora, ritmo, que são questões próprias do trabalho físico, né? Numa academia, por exemplo, tu acaba trabalhando isso bastante, né? Na academia com os teus alunos, inclusive, né? E nas aulas também. Sim, a gente trabalha bastante. E principalmente tu pega, né, falando um pouquinho das tuas aulas, tem muitas crianças, principalmente, que não têm esse contato, né? De estar fazendo alguma atividade para trabalhar a coordenação, né? Então, vocês realizando essas atividades, né? O aquecimento e a aula em si, né? É bem bacana, principalmente para essas crianças que não têm esse contato em relação à educação física, né? Uhum. Não, Claro, e exatamente também tem a isso. questão da melhora da memória, né? A questão da comunicação. Eu acho que a comunicação que é o principal, assim. Eu me vejo hoje não tanto, mas eu era muito mais tímido do que eu sou hoje, né? E talvez se na época que nós era pequenos tivesse essa oportunidade de fazer teatro, como não tinha e hoje tem, talvez hoje eu não estaria muito melhor, né? Já melhorei muito, né? Desde que comecei a trabalhar com o público, né? Então, mas se eu tivesse essa oportunidade que eles têm hoje, com certeza seria muito melhor hoje para nós, né? Sim. Eu queria justamente perguntar para você. Pois não. Pode ir. As crianças também que não frequentam uma psicoterapia, não têm acesso, né, ou enfim, é um outro caminho de conhecer suas emoções, né, de se conhecer internamente, que não seja por via de uma psicoterapia. Uhum. Então, por aí. Porque, na verdade, as pessoas acabam se identificando, algumas se identificam com alguma área que não precisa ser necessariamente a mesma, né? Às vezes elas são complementares. Né? Fazer, por exemplo, uma aula de teatro e psicoterapia. Né? Acaba trabalhando diferentes questões, né? E com diferentes abordagens. Né? Então, acho que mais rápido pode ter o resultado esperado, né? Vão se complementar. Exatamente. Eu estava falando esses dias, falando em aquecimento, eu estava dizendo justamente esses dias em aula, logo no início da aula. Não sei se não foi na turma da Betina, inclusive, sobre a questão do travamento do quadril, muitas vezes. Né? Normalmente os homens que têm o quadril mais travado, assim. E um quadril travado, o corpo fala, né, Michael? Na verdade, a Ali também deve ter lido esse livro, deve ter estudado isso, porque é justamente a comunicação, né? O que o corpo comunica e como ele comunica, né? Então, é muito importante a gente pensar um pouquinho a respeito disso, porque, na verdade, normalmente os meninos, os homens, têm essa dificuldade de mexer o quadril, né? Então, isso também traz uma leitura para o interlocutor, né? Se eu vejo uma pessoa que está com dificuldade de
tá, por exemplo, travada nos ombros, ela se mexe inteira aqui, ou pode ser um problema aqui, daí Maicon pode falar melhor a respeito, pode estar com um problema na cervical, sei lá, alguma coisa nesse sentido, ou então pode ter um bloqueio de que a pessoa é tão fechada que ela não consegue se mexer, ela fica numa coisa, né, como é o caso do quadril, né, Ali? Uhum, com certeza, o corpo expressa muito. A comunicação não verbal. Às vezes a Sim. pessoa, é isso que a gente estava falando, a dificuldade de verbalizar suas questões, mas o corpo está mostrando, né? Está se comunicando de alguma forma. Está mostrando em maior ou menor grau, né? Quando a gente tem um profissional que está ali vendo, numa entrevista de emprego, por exemplo, né? Normalmente tem uma psicóloga junto, né? Exato. Nas entrevistas de emprego de grandes empresas, normalmente, vamos falar dessa maneira. Ou então um profissional habilitado a reconhecer uma situação de embaraço do candidato. Né? Claro, e aí alguém que já tem essa trajetória, né, já se conhece um pouco melhor na questão corporal e emocional, vai ter maior facilidade. Vai conseguir lidar com isso melhor, né? Sim, e de se conhecer, de conseguir se enxergar de alguma maneira. Sim, sim. Pois é, a gente estava falando antes que na nossa época, eu quando era pequeno, não tinha grandes opções de oficinas, né? Hoje em dia as crianças têm muita disponibilidade de muita coisa, né? Tem muitas oficinas pipocando por aí em tudo que é lugar, né? Quando eu era pequeno, o que tinha era escolinha de futebol, no Juventus, e taekwondo, se eu não me engano. Então, quer dizer, eram questões, eu fazia futebol no Juventus, no caso, né? Então, eu queria fazer alguma coisa, fora o Marco também fazia, né? Uhum. A gente não jogava junto, não, né? Não. Não. Um pouco... Não sei tua idade agora, não precisa revelar, né? Mas acho que não. Não, tem problema. A gente não somos da mesma. Não, eu sou de 40, eu tenho 42 anos, sou de 42, é ótimo. Eu tenho 42 anos. Não, eu tenho 34, então daí já dá alguma diferença. Não. Talvez quando a gente estava parando, eu estava começando. Isso, pode ser. Eu parei ali por 89, mas 89 não fez. Eu nasci em 88, daí. Não, então nem tá. Bem, um tempo depois. Mas eu me lembro de ti, na verdade, acho que isso, Maicon, né? Até porque teu pai era muito atuante ali no Juventus, né? Não sei se ele é ainda. Hoje em dia acho que é mais tu que tá. Mais ele. Não, o meu pai hoje não tá atuante, eu que estou mais ajudando ali o pessoal mesmo. Claro, tá certo. O pessoal antigo, querendo ou não, vai cansando, vai deixando espaço para o pessoal mais novo, e aí o pessoal mais novo tem que abraçar e ajudar, né? Sim, e faz parte do ciclo natural. É um processo, né? Um processo. E que importante divulgar, né, André? Porque tem gente que não conhece como é que é o trabalho, né, de uma oficina de teatro. Muito importante divulgar. Exatamente. Ou então pessoas que acham, por isso que eu puxei o assunto, né, de abrir esse leque de possibilidades, que na verdade hoje em dia está aberto, que na nossa época não tinha, então que era mais restrito, assim, não tinha tanta opção de oficinas, justamente isso, né, as pessoas muitas vezes não sabem que tem, né, que tem essa possibilidade ou que trabalha tais aspectos, né, então... Na verdade, muitas vezes as pessoas têm a ideia errada de que teatro é para ser ator da Globo, né? Eu lembro sempre de situações e comento situações assim de pessoas que me perguntavam, depois que eu passei no vestibular para fazer artes cênicas lá em Santa Maria, quando eu vinha para cá, eu dizia, e aí, como é que tá a faculdade? E aí, quando é que vai para a Globo? Quando é que vai? Como se fosse a única possibilidade de atuação, né? Quando, na verdade, o mais importante na verdade, eu acabei descobrindo o teatro. Assistir a espetáculos de teatro acaba sendo... Era um luxo na época, tanto que eu não lembro. De repente, vi alguma intervenção, não foi nem espetáculo, né? Então, como as coisas mudam, né? E hoje em dia é muito mais corriqueiro tu ver assistir a um espetáculo, assistir a filmes, né? Nas diferentes plataformas que a gente tem à disposição. Então, é outra época, é outra maneira que as pessoas têm para desenvolver os seus medos, as suas ansiedades, enfim, de alguma maneira, né?
A Júlia é uma Ainda bem. estudiosa da ansiedade. Sim, pois é, mas é bem isso, né? Todas essas coisas que vocês comentaram, né? Principalmente a questão de perder a vergonha, lidar com a vergonha da Betina, né? Mas, além disso, tem todos os outros benefícios, né? Que não é só... Teatro não é só para seguir carreira, não é só para estar na Globo, né? Tem todos esses outros benefícios de... Aqui a gente tem até os benefícios no computador, aqui eu tô dando uma coladinha, mas principalmente a questão da criatividade, né? A questão da relação de grupo, que é muito importante hoje em dia, né? Eu acho que essa questão de... Por mais que antigamente não tinha tanto acesso a questão de filmes, a questão de teatro, hoje em dia tem muito a questão do digital, né? E eu acho que está se perdendo um pouco a coisa da relação, do contato no olho a olho, contato presencial, né? Agora, claro, está voltando aos poucos em função da pandemia, mas eu acho que é de extrema importância essa coisa do contato, né? A relação de grupo. Então, E isso cresce como ser humano de uma forma, assim, exorbitante, né? Tem que ser um espaço pessoal e social, né? Exatamente. Então, tirar das bem telas, claro. né, e desenvolver essas potencialidades. Sim. E que muitas Uhum. vezes só se desenvolve com o outro, né? Não tem Sim, outra com certeza. maneira que não seja nas relações. Exatamente. Mas, Ju, como é que tu vês a questão da ansiedade, do assunto? Eu vejo uma coisa que eu acho que eu já estava comigo, né, pegando lá atrás, quando eu comecei, era uma coisa que o autoconhecimento me fez enxergar, porque era uma coisa que eu tinha e eu não percebia isso. Eu comecei a perceber a partir do teatro, então isso foi um ponto muito positivo na minha vida, assim, sabe? Entender o porquê eu fazer algumas coisas que não passavam pela minha cabeça. Assim, eu não via como um problema, digamos assim, e eu passei a cuidar mais, dar mais atenção. Uhum. E eu achei muito legal também contar essa coisa tu comentou, né, de ser ator da Globo, porque eu fiquei revendo a minha história, assim, e o quanto, tipo, eu tive uma turma, né, que o senhor vai lembrar, eu via muitas meninas falarem dessa questão de ser ator da Globo, e como fica raso, tipo, as meninas que continuaram, que estão até hoje, conseguem entender a profundidade do teatro, né? Eu estava vendo muito, também estava falando aqui, a atitude, né? Transcende muito isso. Eu acho que é muito importante a gente ver o quão profundo é o teatro e não deixar ele nesse rasinho. Assim. A gente acaba voltando do porquê de fazer teatro. Não é só para ser famoso do teatro da Globo, é em função de todos os benefícios que acabam vindo junto, né? Então... Até a Betina tem essa ideia, né, de ser atriz e a gente, enfim, né, de uma certa forma incentiva, mas eu sempre tive essa noção do quanto vai além, né, o quanto não é o fato, tudo isso que vocês estão falando, né, e acredito que aos poucos ela vai perceber, já percebe, ela adora as aulas, né, ela volta muito feliz das aulas e percebe que os benefícios são bem maiores, né, do que simplesmente seguir uma carreira, não que isso não seja válido, mas enquanto ser humano, enquanto saúde mental, tem muita riqueza aí. Uhum. E a gente já comenta para ela também, ela fala muito que quer fazer cinema e tudo, mas que é algo assim demorado, que não é tão fácil, é um processo. Então, aos poucos, a gente vai colocando na cabeça dela essas questões, né, que são muito importantes também. Justamente a questão de a gente trabalhar justamente essa potencialidade, né, dos benefícios que o teatro pode trazer, né, de não ficar nessa coisa rasa, né, de apenas de montar espetáculos para apresentar, né. Isso eu acho que é o mais importante sempre, a gente trabalhar e pensar mais no processo de cada um, né. Então, por isso, mais uma vez, eu falo destaco esse reverberar dos pais de como é que o filho está. Hoje percebeu uma coisa, hoje chegou um pouco assim, outro dia chegou assado. Como é que isso está? Por que isso pode ter acontecido? Daqui a pouco ele teve alguma situação de bullying, né? Que isso acontece, né? Não é só na escola normal, né? Mas
em aulas que são assim, semanais, oficinas, enfim, N situações que pode acontecer, situações dessa natureza, mas a gente procura sempre desenvolver a noção, né, do aluno em relação àquilo, né, o que está acontecendo. Situações de bullying são extremamente raras, né, assim, não poderia lembrar de um caso específico que tenha acontecido, porque claro, tem um caso que, na verdade, a gente acaba tá lidando com isso, que é de uma aluna que se sente um pouco fora d'água, porque ela é estrangeira. Ela é a única, digamos, nova na turma, dentro de uma turma de colegas que já se conhecem da escola. Então, tem um pouco isso, mas é uma questão assim, de fazê-los entender a todos de que a gente precisa aceitar, né, o novo o coleguinha. Não é porque ele fala diferente, ele se veste diferente, ou tem N situações diferentes, que isso não pode fazer parte daquele grupo. Ele pode contribuir e muito para potencializar aquele processo do grupo, né, e dos próprios colegas individualmente, né? Que cada aluno, ou cada aluna é um universo, né? E tem a sua bagagem, já traz a sua história, né? Então é sempre bom. E cada vez que trouxer, vai agregar muito para aquele grupo, né? Então, eu acho que dentro do teatro existe essa maturidade maior em relação à diversidade, né? Que só agrega, né? Nesse caso. Autoconfiança, atitude, a Maju falou, a questão da autoestima, né, que é tão importante, né, nos dias de hoje, quando os filhos muitas vezes estão ali entregues às telas, às telinhas, em função de pouco tempo dos pais, uma vida cada vez mais corrida. Isso também atravanca o processo de autoconfiança e de atitude, né, Ali? Sem dúvida. Oi, Betina, chegou? Mas oi. Desculpa, Ali, o que quer dizer sobre a questão da atitude? O que a gente está falando da importância das relações, né? E tudo que acontece numa aula, numa situação assim de interação, né? Tudo que surge, e o quanto é interessante poder trabalhar isso em loco, né? No momento em que acontece. E, sem dúvida, essa questão do autoconhecimento, da criatividade, da responsabilidade, da autoestima, né, são fatores essenciais, né, para uma criança, para um adolescente, para se sentir mais seguro na vida adulta. Bom, o assunto renderia muito mais. Muito. Né? Se pegasse, adentrasse em cada uma dessas questões, né, a gente poderia, né, ficar aqui, fechar essa live, abrir mais uma, depois começou. Mas, enfim, a gente pode voltar a esse assunto e certamente vamos falar mais a respeito disso, e aí estão convidados, né, desde já a participar de novo, se quiserem, se tivermos conciliação de agendas aí. E agradeço desde já, Mike. Qualquer dúvida, com certeza. Com certeza, da mesma maneira. Obrigado, então, Michael. Se vocês quiserem um minutinho para finalizar a fala de vocês, destacar algum ponto que vocês considerem uma mensagem final, né? Estamos aí. Eu queria parabenizar, né, o trabalho de vocês, também a administração municipal que começou com a fundação, apoiando a fundação, né, agora apoiando o Mosaico Cultural. Então, esse incentivo é muito importante para essas atividades, né? Tomara que futuramente tenha mais oportunidades, mais atividades, mais turmas, né, para que tenha mais pessoas o acesso. Então, acho que o trabalho de vocês tá sendo muito bem feito, né? O pessoal está gostando bastante e tomara que o projeto tenha vida longa, né? Amém. Que assim seja. Pessoal, os adultos querem, né, também maduros também, né? O pessoal da terceira idade quer fazer e que às vezes se sentem um pouco inibidos, só eu lá mais velho no meio das crianças, fica meio assim, coisa e tal. Não tem limite de idade, né? Eu digo sempre, a partir dos 5, 6 anos até os 106, se for preciso, né? Mas é claro que, sendo uma turma mista, se aprende muito, né? Mas isso também é assunto para abrir um outro parênteses gigante. Mas, enfim, temos essa demanda, assim, de
aulas para adultos, né, e também para pessoas da terceira idade. Mas isso, oportunamente, ainda a gente vai desenvolver esse projeto e vamos estar apresentando aqui para o pessoal. Então, muito obrigado, gente. Alessandra Cosa, psicóloga, e o Maicon Heckler, Isso. educador físico, né? Obrigado, Ali. Isso. Queria comentar alguma coisa? Não, eu que agradeço. Só agradecer e parabenizar o trabalho de vocês. É Valeu, muito valeu. importante. Não, tchau. Valeu, obrigado. Obrigadão. E aí uma participação da Betina. Não, tchau. Betina, obrigado pela participação. Apareceu, ó. Já ficou um pouquinho mais desavergonhada, né? Já se desavergonhou. Aos poucos ela vai. Sim, faz parte do processo. Maravilha, então, gente. Boa noite, obrigado pela participação de vocês mais uma vez. Obrigada, boa noite. Valeu, tchau, tchau. Até uma próxima. Valeu, Até valeu. A próxima. Tchau, tchau. Muito bem, gente. Então, esses foram os nossos convidados, né? Tivemos aqui, então, hoje a Laís, o Gabriel, né, atuais alunos. Também tivemos a Natália, ex-aluna, ex-integrante da companhia, e a Alessandra e o Maicon falando a respeito de saúde física, saúde mental e reverberando as questões que a pequenininha filha deles, a Betina, traz as aulas semanais, né, pelo projeto Mosaico Cultural da Prefeitura Municipal de Feliz. Bom, se vocês tiverem sempre algum comentário, alguma pergunta, alguém quer comentar alguma coisa, se tiver, temos aí uns minutinhos aí para a gente finalizar a nossa live. Nós queremos deixar desde já o nosso agradecimento, né, pela disponibilidade de tempo de vocês, de estarem aqui assistindo a esse vídeo, ou então a essa live ao vivo, então, live ao vivo é meio redundante, mas essa transmissão ao vivo, vamos dizer assim, a gente fica muito feliz em poder estar aqui com o nosso público, ou parte dele, nessa data que é tão importante, né, do ponto de vista artístico, do ponto de vista da reflexão, né, da político, inclusive, também, né, porque fazer arte, ainda mais hoje em dia, né, na atual conjuntura, né, que a gente se encontra, é um ato político, é um ato de resistência, né, com tantas dificuldades que a gente enfrenta, não só em questão de pandemia, isso ainda seria o menos, a menor delas, né, digamos assim, quase. Foi bastante duro, eles foram bastante duros nesses 2 últimos anos, né, as aulas eram, assim, aos frangalhos, né, foi bastante complicado, tem alguns projetos que pôde ainda desenvolver, de aulas online, projetos do governo estadual, do governo federal, para tentar minimizar um pouco o estrago, né, que a impossibilidade de estar no palco apresentando o nosso trabalho, ou então estar em sala de aula, trazendo esses benefícios todos, do quais a gente está falando aqui, e outros mais, a gente infelizmente não pôde fazê-lo, né, durante esses 2 anos, assim, da maneira como a gente gostaria, mas estamos começando em 2022 com projetos, né? Então é muito bacana para nós, no Dia Mundial do Teatro, estarmos aqui comemorando com vocês, que, né, são a razão da nossa existência. Se não houvesse o nosso público, a gente não estaria aqui. Né? Obrigada pelo pessoal que apoiou desde esses projetos, né? Patrocinadores, enfim, governo do Estado, governo federal também, naquela de editais, pelo menos, né, para que os artistas pudessem, de alguma maneira, toda, não digo nós especificamente, mas para que os artistas pudessem, de alguma maneira, subsistir, né, minimamente que fosse. Muito obrigada, gente. A Natália comentou, viva o teatro. Muito obrigada novamente pelo convite. Foi maravilhosa essa conversa. Sim, muito boa conversa, bem reflexiva e profunda, né? Muitos aspectos bem profundos. Espero que a gente possa fazer mais dessas conversas. Com certeza. Quanto mais a gente puder problematizar, assim, trazer, trabalhar essa questão do improviso também, né? De falar o que está no coração, por isso que
pensou que dessa vez a gente não faria um roteiro, né? Os nossos convidados não sabiam da pergunta que a gente faria, né? Nós não sabíamos das perguntas, tínhamos apenas a essência do que a gente queria. Teatro, 2 pontos, por quê? Interrogação. E esse amor que a gente tem ao teatro e os nossos porquês foram os que moveram a nossa live, né? Então, isso é o que nos alimenta, nos retroalimenta de certa forma. Né? Coraçõezinhos, então, para vocês. Muito bem. Eu queria só destacar, fiz um levantamento aqui de outras datas, tá? Eles falaram no início a respeito de Dia Mundial do Teatro, falaram do Dia Nacional do Circo, também, que é hoje, né? Na verdade, é o Palhaço Pio I, né? Que nasceu nesse dia, no ano de 1897, e também Dia do Nacional Dia do Cinema Gaúcho, desculpa. Em função da primeira exibição, né, do primeiro filme em espaços fechados, né, que aconteceu no ano de 1909 no Teatro São Pedro, em Porto Alegre. Então, tem várias datas aí, né, que marcam essa nossa comemoração. Dia Mundial do Teatro, Dia Nacional do Circo e Dia do Cinema Gaúcho. Todas elas são muito importantes para nós, são todas artes cênicas, né, todas as artes que lidam com a cena, né, e a gente precisa diferenciar, inclusive, às vezes as pessoas, inclusive, confundem, dizem, isso aqui é arte. Tá, mas qual arte? Arte cênica. Tá, mas qual arte cênica? Cinema é uma arte cênica, dança é uma arte cênica, televisão é uma arte cênica, teatro é uma arte cênica. Né? Então, tem N artes cênicas que lidam com a cena. Né? Então, somos arte, sim, fizemos arte, fazemos arte, faremos arte, né? Enquanto assim Deus nos permitir, né? Mas o mais importante é a gente saber dessa relação de amor que a gente tem com a arte que a gente faz, que é a arte teatral, né? Mas amamos o circo também, em todas as suas reverberações como teatro, a mesma coisa com o cinema, né? Inclusive, está estudando, né, cinema, mas eu também estudou, começou a estudar, deu uma brincadinha, né, quando ela está na faculdade de moda, está muito moda, então os figurinos da Velar Produções não serão mais os mesmos a partir deste ano, né? Então, enfim, são várias aberturas aí que a gente tem, mas são várias comemorações, né? Então, para as pessoas que amam o circo, né? Então, sintam-se também abraçados por nós, né? Já que é o Dia Nacional do Circo, e também a todos os amantes do cinema, né? Do cinema gaúcho. Também tem outras datas, claro, né? Porque às vezes as pessoas acabam confundindo, tem o Dia Nacional, né, do Teatro, que é o dia 19 de setembro, tem o dia 19 de agosto, que é o dia do ator do teatro, que daí é do ator, não do teatro em si, mas é do ator no teatro. E o dia 20 de março, que passou agora, né, foi semana passada, domingo passado, né, sábado, domingo passado, isso. É o Dia Nacional e Mundial do Teatro para a Infância e a Juventude. Então, são diferentes datas aí que tem. O mais geral, assim, vamos ver, é o dia 27 de março, que é o dia de hoje, que é o Dia Mundial do Teatro. De certa forma, é o guarda-chuva embaixo do qual cabe tudo demais. Como eu digo, tem muito teatro, porque é a mãe da cênica, né? Fazer teatro não é fácil. A gente ama de paixão, sintam-se todos os colegas de profissão, os meus ex-colegas da faculdade, da época do mestrado, se todos abraçados e abraçados a vida toda, né? Bacana. E dia 18 de agosto, que é o dia de aniversário da Velar Produções. Também por causa de data, pode dizer isso, né? Então, isso, né? Que esse ano nós fechamos 12 anos daquele 18 de agosto de 2010, quando nós estamos marcando a data, abrindo os trabalhos. Começamos, na época, a Belarte Companhia Teatral.
vocês estavam perto de estar nascendo, eu sempre aqui mesmo, eles devem ser 6 anos, 8 anos, pois é, então a gente não engatinhava, enfim, então tivemos completa 12 anos, certamente vamos fazer uma live também, torta, também, um monte de velhinhas, de flores, de balões. Daí, desde já, queremos, então, agradecer quem acompanhou a gente até aqui, ou quem está vendo, né, esse trecho dessa live, dessa segunda live, né, porque nós fizemos uma outra anterior, mas estourou um tempo, então acabamos de abrir mais uma para falar dessa importância. Então, uma live, né, do Dia Mundial do Teatro, tem 2 lives, né. Então, é isso. Beijo, gente. Abraço a todos e parabéns para nós, né? Parabéns para todos os colegas da profissão. E viva o teatro e EDE, né? Como a gente diz, aqui. Valeu, gente. Tchau.